Bom dia, meninos! Continuando o nosso conteúdo sobre República Romana. Na última aula nós falamos da consolidação da República e das conquistas sociais, das conquistas da plebe, do povo. Avançando hoje, agora como se diz que a casa já está organizada, que a república está estruturada, nós temos aí o quê? A expansão dessa república romana. Roma agora tem um exército profissional e eu falei na aula passada que os soldados passaram a receber um salário pelo trabalho enquanto soldados, enquanto militares. Então Roma agora tem um exército permanente e fortificado. E Roma começa a conquistar outras regiões. A gente chama a República Romana de República Imperialista, porque ela é uma república que vive da guerra, da conquista de outros povos. E essa conquista de outros povos, conquista de territórios, ela traz para Roma o escravo como mão de obra. Você tem três situações que acontecem nas conquistas. Se o conquistado não se mostrar rebelde, não oferecer muita resistência, ele vai ser incorporado como província romana e vai pagar impostos para Roma. Agora, num caso de ele oferecer resistência, às vezes ele é deixado como província, mas aí ele vai pagar tributos altíssimos, pesadíssimos. E em último caso, ele é transformado em escravo. Então, a base da economia, o braço que constrói Roma é o braço escravo, é o escravo, o prisioneiro de guerra é que garante a sustentação da economia romana. Então, nessa conquista, Roma se torna uma civilização rica, o modelo de moradia, as casas vão mudar, vão construir casas mais amplas, a elite vai ter casa com piscinas aquecidas, as cidades romanas vão crescer, você vai ter um comércio interno e um comércio externo muito grande, muito movimentado. Nas cidades romanas você tem desde pequenas feiras que vendem alimentos, sopa, pão, comércio de ambulantes, até um comércio internacional. Então Roma torna-se uma civilização rica, próspera e continua essas conquistas. Nessas conquistas nós temos as chamadas guerras púnicas, que são a guerra entre os romanos e os cartagineses. Quem são esses cartagineses? São os fenícios, povos que nós já estudamos, que se fixaram, fundaram colônia no norte da África. E eram poderosos comerciantes, nós já vimos isso. E aí o que acontece? Você vai ter aí um embate por conta das rotas de comércio entre romanos e cartagineses. As guerras púnicas, elas vão durar por muito tempo. Elas são divididas em três etapas. Você tem uma investida dos romanos contra os cartagineses, e que vão derrotar no primeiro momento os cartagineses. Aí você tem a revanche dos cartagineses, que vão derrotar as legiões romanas e conquistar, adentrar aquilo que era território já conquistado pelos romanos, como Península Ibérica, parte da Península Itálica. E aí você tem a terceira fase, que é os romanos se reorganizando e investindo contra Cartago, e dessa vez eles destroem por completo
os cartagineses. E aí o que acontece? Os cartagineses são transformados em escravos e os romanos consolidam sua vitória, sua supremacia sobre praticamente todo o mundo conhecido. Posteriormente eles vão conquistar aquilo que anteriormente foi conquista de Alexandre, que é Macedônia, Egito, Síria, e se tornam os senhores do mundo. Tanto que eles chamam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Quer dizer, é o lago da casa dos romanos. Eles conquistam todo o mundo conhecido da época praticamente. E aí você tem um problema que você vai acrescentando as distinções sociais, a disparidade social entre uma parcela da população que se torna muito rica, os envolvidos com o exército, os generais do exército, os conquistadores de guerra que ficam com os espólios de guerra, os comerciantes, plebeus enriquecidos, que vai provocar aí uma distinção entre o muito rico e uma parcela da população plebeia empobrecida. Além disso, você tem um outro fator que é o crescente número de escravos. Então, no final da República, o último século da República, você tem, que é século I a.C., você tem convulsões sociais gravíssimas. E o que acontece? Aparece aí a figura de alguns tribunos da plebe tentando acalmar essas convulsões sociais. Eu tenho aí, entre outros, os irmãos Graco, que o que eles propõem? Uma reforma agrária. Qual era a ideia de reforma agrária deles? Reduzir o tamanho do latifúndio. Muito desses latifúndios eram terras públicas sob o uso dos ricos, principalmente patrícios, e a ideia dele era reduzir o tamanho da terra, do grande latifúndio improdutivo, e distribuir pequenos lotes para o povo pobre despossuído, para que eles pudessem cultivar e ter como se alimentar, porque na verdade nesse período você tem boa parte da população mendigando, passando fome e vivendo dos favores do governo. A gente vai falar num outro momento sobre pão e circo, mas você tinha uma distribuição de pão gratuita para acalmar a população faminta. E a proposta dos irmãos Graco, ela vai revoltar a elite, os latifundiários, os proprietários de terra. Tanto que em momentos distintos foram assassinados os irmãos Gracos, que eram 2 tribunos da plebe. E a reforma agrária não fluiu, não surtiu efeito. Eu tenho desse período várias revoltas de escravo, mas teve uma que ficou famosa, que inclusive virou filme, virou série, que é Espartacus, que é uma rebelião de escravos liderada por Espartacus, que conseguiu fazer tremer as bases da República Romana. Mas o exército romano se reorganizou, massacrou esses escravos, massacraram centenas de milhares de populações pobres, e eles não conseguem pôr fim às rebeliões, mas conseguem intimidar a população com o uso da força. As rebeliões deixaram de existir? Não. A República Romana continua se convulsionando até ruir e ser substituída pelo Império. Mas esse é o assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.